Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. O seu canal de games, filmes, séries, animes, tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre anime. Então, galera, o anime que eu trago pra vocês aqui hoje trata-se de um OVA de 6 episódios, galera. O Golden Boy, de 1995. Cara, que anime espetacular. Super comédia, super bacana. Meio eti, né? Vamos dizer assim. Se vocês sabem o que é eti, uma animação mais assim adulta. Vocês estão ligados como é que é. Mas bem interessante, galera. Eu trago algumas curiosidades a respeito. Falo sobre esse OVA aqui pra vocês após a vinheta. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, o Golden Boy é baseado no mangá de mesmo nome, né? O mangá tem 10 volumes, o mangá é bem mais longo. E embora o OVA, né, o anime ele é focado fortemente na comédia. E o mangá ele é criado por Tatsuya Egawa, é um artista de mangá japonês, o mangaka, né? Muito conceituado ali no Japão, tal. Ele tem muitos trabalhos que ele realizou, muito incríveis, né? Mas o trabalho de destaque dele mesmo é o Golden Boy, que é o Menino de Ouro. Uma curiosidade é que o Kosuke Fujishima foi assistente dele. Vocês sabem quem que é o Kosuke Fujishima? O criador de Oh My Goddess. Pois é, galera, que bacana, né? Mas os 6 episódios do OVA são focados fortemente no volume 1 do mangá de Tatsuya Egawa. Cara, esse anime eu assisti já tem um tempinho e tenho muita vontade, sempre tive muita vontade de trazer ele aqui pra vocês. Ele conta a história de Oe Kintaro, de 25 anos. Ele é um estudante viajante, ele tava quase se formando na uma das faculdades mais conceituadas do Japão, que é a Todai. Não sei se ainda é, né? Mas eu acredito que ela é uma das faculdades mais importantes do Japão. Ele já tinha conseguido praticamente concluir tudo na faculdade, mas ele largou a faculdade porque ele acreditava que fora da sala de aula, a vida é muito mais do que uma sala de aula, do que estar preso ali. Então ele queria sair e decidiu ir pelo mundo, viajando, pelo Japão, né? Dizendo assim, cidade em cidade, viajando e aprendendo. E o mais interessante é que enquanto ele aprende, enquanto ele aprende, ele ajuda as pessoas. E acaba marcando a vida das pessoas. E assim, de uma forma incrível, ele tem uma capacidade de aprendizado muito grande. E tudo que ele aprende, ele anota no caderninho dele. Ele sempre anda no caderninho ali e tal. E sua bicicleta, inseparável bicicleta. Então ele tá sempre anotando tudo que ele aprende ali pelo caminho. Ajudando as pessoas enquanto ele aprende, sabe? É um rapaz de muito bom coração, apesar de ter uns certos fetiches engraçados, né? Inclusive fetiches por privadas, vocês vão entender por quê. Mas assim, muito divertido, sabe? Ao mesmo tempo que esse anime ele traz algo, uma zoeira, muito assim, ele é muito zoeira, mas ao mesmo tempo uma reflexão sobre a vida. Ele mostra pontos muito interessantes, como se ele ensinasse sobre a vida, sabe? De você não desistir, de você ver as coisas que você talvez ache que não são tão importantes, mas são importantes. Se valorizar, sabe? É uma questão bem interessante a abordagem desse anime, sabe? Achei muito bacana mesmo. Então eu sempre quis trazer ele aqui pro canal pra vocês. E é isso aí. Aí eu vou dividir aqui por episódios, né? O vídeo já contém spoilers. Então eu vou falando aqui mais ou menos assim um resumo de uma forma mais superficial para não atrapalhar a experiência de vocês. No primeiro episódio, ele tá passeando ali com sua bicicleta e ele é atropelado, entre aspas, por uma Ferrari. E ele sai dessa Ferrari, uma mulher loira muito linda, e ela sai da Ferrari e acaba pagando pra ele pelo conserto da bicicleta, pela bagunça que houve, pelo transtorno e tal. E vai embora, beleza, ele fica viajando nela ali, mas aí ele vai numa empresa de software, onde ele tinha entregado um currículo na empresa de software, e ele foi lá trabalhar na empresa de software. Quando ele chega lá, a presidente é essa mulher que atropelou ele. Ele já tinha tido uma interação com ela lá, ela pega e manda ele lavar o banheiro. Então, quando ele chega no banheiro, ele já olha ali privado, já fica imaginando, ó, ela senta aqui e tal. E fica sempre com aquela coisa ali, zoando e tal. E ela nota que ele é um cara que não tem muito assim, pra ela, ele já manda ele logo limpar o banheiro, como se ele não tivesse nenhum potencial. Ela, menospreza ele, sabe? Acho que ele não tem nenhum potencial. E aí, num belo dia, ele sempre tentando provar ali que pode fazer as coisas e tal. Aí num belo dia, ele tava indo embora
né? E tinha que desligar a energia do lugar, né? Falou, vamos economizar para ver vamos ver se ela vai aplaudir isso que eu fiz para ela. Então, pra presidente, né? Aí tem as colegas de trabalho dele ali, ele acha que o ar é muito gostoso de respirar, aquela coisa toda. Ele não queria perder esse emprego. Aí ele vai lá e desliga, só que tem um computador. Ele tinha até aprendido algumas coisas já, tal, pra poder mexer no computador e tal. E aí ele desliga o computador na tomada. E tava sendo produzido um software que tinha demorado 3 meses pra ficar pronto o software, cara. Porque naquela época, né, então era muito mais difícil produzir softwares, né, para computador. Nós estamos falando de 95, não tem muito tempo. Então ele desligou da tomada, cara. Aí, tipo assim, querendo economizar, na boa vontade ali. No outro dia, a presidente fica louca com ele, pisa na cabeça dele, acaba com ele e tal. E aí ele vai, tipo assim, vai embora e tal, né? Só que o que acontece? Elas têm que demorar muito mais tempo para poder produzir o software de novo. Só que aí, o que acontece? Elas pegam e notam que o software que elas tinham criado estava diferente. Aí elas notam que estavam muito mais fácil de ser utilizado, estavam muito melhor, o software era para crianças, então estava muito mais fácil, muito melhor do que o que elas tinham feito. E tinha se passado apenas uma semana, né? E elas tinham demorado 3 meses para fazer o software. Logo elas descobrem que aquele software foi ele que fez. Ele foi lá para poder, por causa do transtorno que ele causou, ele quis recompensar produzindo o software que elas demoraram 3 meses. Em uma semana ele produziu o software, cara. Achei assim demais. E a presidente fica louca. Cadê ele? Onde é que ele tá? Ai, fica doido atrás dele, só que ele já sumiu e ele segue a vida porque a questão dele é não se... É questão de não se apegar, assim, questão de querer aprender. O lema da vida dele é aprender, vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Então o negócio dele é sair por aí e aprender, sabe? Então, ele sempre trabalha meio expediente, sempre trabalha de lugar em lugar, sempre muda de emprego porque ele quer aprender sobre a vida e sobre as pessoas. Ele estuda as pessoas, então ele vaza. Esse é o primeiro episódio. No segundo episódio, ele conhece a filha de um prefeito, né? Essa filha de um prefeito, ela é uma menina muito rebelde, rica e bem rebelde. E essa menina, ela fica provocando ele, assim como aconteceu com vários outros colegas de escola dela, vários outros homens que ela provocou, e esses homens acabaram perdendo a vida, né? Por causa do pai dela, os capangas dele e tal. O pai dela é um prefeito muito rico e tal, e de uma cidade rural. E ele acaba indo trabalhar nas eleições para ajudar o pessoal nas eleições, né, do prefeito e tal. E ela fica ali provocando ele, querendo que ele ensine ela coisa de escola, tal coisa, só que provocando ele e tal. Numa bela vez que ela tenta provocar ele acaba... O pai dela chega, ela pega uma tesoura, corta a roupa e põe a tesoura na mão dele e dá um grito. O pai dela chega com os capangas. Aí ela fala pro pai dela que, tipo assim... ele tava tentando fazer alguma coisa contra ela, né? Ela fez isso por quê? Porque ela leu o diário dele, ela conseguiu estar ali, desmaiou e leu o diário dele. Quando ela leu o diário dele, ela viu que tipo assim, ele foi melhor ator do que ela. Ela fingiu ser uma menina inocente e tal, mas ela leu no diário dele que ela tenta se provocar, mas ela é só uma pobre garota, que ele quer ajudar ela. Ela ficou com muita raiva disso, que ela é a sombra do pai dela, que ela é uma pessoa que... ele tipo viu através dela, ele conseguiu enxergar quem ela é, e ela não queria que ninguém enxergasse. Então, tipo assim, aí ele vai, quando o pai dela, o prefeito e os capangas chegam, ela vai e fala, acusa ele, né, falsamente, e os capangas vão lá e caceta ele não tenta se sair, não tenta tipo, inventar desculpas, meio que pra proteger ela, pra você ver que coisa, que menino de bom coração, né. E ela vai começar a chorar por isso e tal. Aí ela vai e fala, pede pra eles poderem parar, né? Pede pra eles poderem parar. E eles vão e para lá e tal. Só que aí, tipo assim, depois ele vai embora. Ele consegue ir lá, pega e vai embora. Porque, tipo assim, ela meio que ficou apaixonada por ele. Porque, poxa, todos os outros caras, né, fizeram isso e tal. Aí, tipo, quiseram inventar desculpas, né? E ele não. Ele foi mais forte, foi diferente. Até o pai dela notou, não, mas que cara diferente. Se tivesse mais capangas como ele e tal. E ele acaba indo embora e seguindo a viagem novamente, né? Com certeza. No terceiro episódio, ele se envolve com uma família, né? Que é o pai, a mãe e a filha. E essa família trabalha com massas de talharim. E a filha se chama Noriko, uma menina do interior, uma menina muito gente boa e tal.
ele acaba se envolvendo ali com a família, trabalhando pra eles ali, enquanto o pai dela tava com o braço machucado. E aí tem um cara que se aproxima, né? Esse cara, ele é um cara como se ele fosse um amigo da família, mas na verdade ele é um farsante, ele queria fazer uma armação contra a família. Ele até foi o cara que atropelou o pai, pra machucar o braço do pai, pra poder estar ali, perto ali, pra despistar, aquela coisa toda e tal. E fingir que ele é o cara que tá ajudando a família de uma certa forma. Só que na verdade ele tinha outros planos maléficos, que era se casar com a Nori. E aí o Golden Boy, né, o Kintaro descobre isso, né, o cara até bate nele lá, mas ele tenta de uma certa forma livrar a Nori disso. Até que uma certa hora ele tenta implorar pro cara não fazer isso mais, ele até pega o cara com outra mulher e tal, sendo que esse cara tinha prometido pra Nori que ia casar com ela, que não sei o quê. E ela ficava meio em dúvida tal, de casar com ele e tal. Aí ela pega ele conversando e falando mal dela. Pega o cara, que era o bonzinho, que era o amigo da família lá, conversando e falando mal dela. E ela descobre que o Kintaro só queria ajudar, tal, não sei o quê. Aí ele pega, quando o pai dela melhora, aí ele vai e deixa esse cara de lado. Aí quando o pai dela melhora, aí o Kintaro pega e vai embora, né? Mas ele foi muito prestativo ali, ele ajudava o pessoal demais ali, sabe? Né, na casa de massas, ele ajudava muito o pessoal ali e foi muito 10. E no quarto episódio nós temos a Ayuko Hayami, que ela é uma nadadora olímpica. Esse episódio também é muito engraçado, porque ele tenta entrar na escola pra poder ser um instrutor ali e tal com o pessoal, mas ele não sabe nem nadar direito. Só que aí, no caso, ele faz um desafio com a Ayuko, sendo que ela é medalhista, né, olímpica. Ele faz um desafio com ela, que se ele vencer ela, que ele vai colocar ele como instrutor ali junto com os outros, né? Aí ela dá ele um mês pra ele poder aprender. Ele fala assim, dentro de um mês eu vou te derrotar, não sei o que e tal. Fala assim que vai derrotar ela. Só que essa Ayuko, o ensino dela ali, ela dá aula pra crianças e tal também. O ensino dela ali é muito rígido. E ele mostrou pra ela que... mostrou pra escola ali de natação e pra ela, que é a dona, né, da escola, que com as crianças você tem que pegar um pouco mais leve, você tem que ter uma linguagem mais infantil, mais para tranquilizar elas, para familiarizar elas melhor com a água. Só que mesmo assim a Ayuko se torna resistente a isso e não aceita tal, aquela coisa toda. Só que as outras alunas vão vendo que isso realmente funciona, os métodos dele, né? Tem uma hora que ele tá até nadando lá, ela posta uma natação com ele lá, ele tá nadando lá, ele vai e esbarra nela lá de uma forma, né? Muito engraçado. Ele até pede desculpas ali e tal. Mas aí, tipo assim, ela só usou metade da velocidade dela ali e tal, com ele ali, e fala, se prepara, você vai perder e tal. Eles meio que apostam assim. Só que depois ele acaba deixando a escola, né? E ela ficou muito brava com ele lá e tal. Ele acaba deixando a escola. Porque ela ficou brava com ele, porque depois que aconteceu essa corrida aí, ele tava daquele jeito que ficou, né? E aí ela vai dar uma porrada nele e fala, não, eu vou voltar quando ela ficar fria. Aí vai deixar a escola. Só que não ele deixar a escola, ele tinha deixado um método muito mais eficaz, muito melhor, fazendo a própria Ayuko lembrar de quando ela era criança. Que o pai dela tinha todo aquele carinho com ela, de ensinar ela. Foi por isso que ela se tornou uma nadadora, porque o carinho que o pai dela transmitiu pra ela, esse episódio foi até forte por causa disso. O carinho que o pai dela transmitiu pra ela fez com que ela se tornasse uma grande nadadora. E eu achei muito legal esse episódio. Só que aí, quando ela descobre isso, que os métodos que ele tinha pra ensinar eram muito melhores e superiores ao dela, ela acaba querendo ir atrás dele, mas depois ela fala, não, mas agora já é tarde, eu poderia colocar ele como instrutor, mas ele já foi embora, tal, aquela coisa. E no outro quinto episódio nós temos a Reiko, que é uma mulher fascinada por motos, né? Ela diz que se descontenta com homens, nenhum homem se compara ao motor da moto dela. Ela é uma mulher meio louca pela moto dela, né? E aí ele conhece ela tal, começa a trabalhar na casa que ela tá lá, né? Uma casa muito rica tal, onde tem os funcionários lá aprendem a ter etiqueta, aquela coisa toda. Aí, primeiro ele vê ela na rua, né, ela correndo assim na rua de moto. Ele tenta seguir ela, mas não consegue, chama ela de estrela cadente. Deixa eu ver de novo, tal, a cena ali. Beleza. Só que aí, quando ele vai trabalhar na casa, ela tá lá, só que ele não reconhece ela. Ela tá lá, tal, na casa, lá trabalhando, ela tá toda... Ela é filha do cara, né, do cara rico lá, e ela tá toda vestida, toda etiqueta, toda comportada. Aí ele vai embora da casa, né, é mandado embora, é o primeiro emprego que ele é despedido, ele vai embora.
E quando ele é despedido, ele acaba ficando ali na porta da casa e observando. Ele fala, alguma coisa vai acontecer, eu tô com esse pressentimento que alguma coisa vai acontecer. E aí ele fica observando, ela vai sair de manhã bem cedo, ele vai ver ela saindo de manhã bem cedo, já tinha passado mais de 20 dias, aí ele sai de manhã bem cedo atrás dela e descobre que ela tem uma garagem secreta, que é um segredo que ela tem, que no caso é a moto. Aí ele vai ver que ela é a mulher da moto que ele viu antes, né? Que tem um fetiche por motos, que a mulher é louca pela moto, que ela meio que faz coisas com a moto, né? E assim, ele acaba... ela acaba falando com ele que nenhum homem é capaz, né? Ela não se interessa por homens, tal, porque ela tem a moto dela. Se um homem vencer a moto dela, e se ele vencer a moto dela, alcançar, ultrapassar, aí ele pode ter ela, né? Aí ele vai, beleza, ele aceita o desafio, só que ele faz aposta a corrida com ela de bicicleta, cara. Ele pedalando e falando, aprendendo, eu ri demais dessa parte, cara. Aí ele pega e sai correndo com a bicicleta ali, aquela coisa toda, tal. E e ele vai tentando vencer ela, só que aí, tipo assim, ele já tava em desvantagem por estar em bicicleta, né? Pra algumas pessoas pode até parecer estranho, mas ele trapaceou. Mas não, ele realmente tava, tipo, em desvantagem já. Então ele pega vários atalhos, uma coisa louca, pega carona numa poste, vai parar no meio de um fio de luz lá em cima, lá, no fio do poste lá em cima, lá, e correndo aquela loucura toda. Tem uma hora que ele pula de uma ponte de um lugar pro outro, e ela fala, ele não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer isso. Ele vai e pula, cara, doidão, ele pula, né? Aí a coragem dela fez com que ele ficasse louco, ele vai e pula, cara, acelerando na bike dele ali. Só que o lugar, ele achou que ele ia passar pro outro lado, ele vai cair lá embaixo. Só que ele cai lá embaixo, tinha água, né? Mostra que querendo ou não, ele caiu na água. Só que aí ela fala, não é uma pena, ele me venceu e tal, então a pena que ele já perdeu a vida. Só que não, ele aparece correndo atrás. Ela vai pegar a moto, acelera e vai atrás dele, só que ela não alcança ele, que ele já tinha sumido há muito tempo. E aí mais um episódio se acaba. O sexto e último episódio é um dos episódios mais interessantes que eu achei, né? Conta a história que ele vai num estúdio de animação, ele começa a trabalhar como um organizador de produção. Ele fica levando papéis de um lado pro outro, né? E mostra o desenvolvimento ali de um estúdio de animação, como é desenvolvida uma animação. Achei muito legal, porque tipo assim, mostra estúdios de animação. Eu sempre curti demais os estúdios de animação japoneses, eu acho muito doido, sabe? Aquela questão de animação, sempre fui fascinado com a animação. E mostra a animação pintada no lápis, feita no lápis e pintada no cel, né? Mostrando como é que o cel, no caso, seria os celuloides, né? Aqueles plásticos e tal. E mostra todo o processo de animação ali. E é uma sátira até pro próprio criador, né? Que é o Tatsuo Egawa. Só que aí, no caso, ele coloca Engawa, ele muda o nome lá e tal. E aí, o nome do mangá dele lá, ele é o autor original do mangá, que é produzido o anime baseado no mangá, né? Aí coloca lá Golden Girl, achei muito legal esse episódio. Aí mostra lá. E ele, tipo assim, naquela perversão dele ali, e lá o estúdio também produzia animações adultas, se é que vocês me entendem. E ele começa lá a desenhar junto com os desenhistas, o desenhista fala que ele desenha bem e tal. Só que aí mostra, como se fosse uma crítica aos prazos apertados que os estúdios de animação enfrentavam na época, e alguns até hoje enfrentam. Prazos apertados, a dificuldade dos animadores em produzir a animação ali por causa da correria, que eles não têm tempo nem pra comer direito. Então ficou meio que uma crítica. Eu achei muito legal isso, que eu já tinha pesquisado sobre os estúdios de animação, principalmente os da época antiga, que o desafio era muito grande. Só que aí tem uma menina que ele conhece, a Chi, essa menina, ela só pinta as células, né? Aí ela duvida de si mesma. A menina é muito gente boa com ele, trata ele muito bem, sabe? Ela meio que fala assim, nossa, mas ninguém espera mais de mim. Eu só pinto as células aqui e tal. Aí ele vai e mostra, encoraja ela, fala, não, todo o seu trabalho é importante e tal, o que você faz aí, a animação é algo espetacular. Você dá vida ao personagem, criar, sabe? Ele fala de uma forma muito legal essa parte. E acaba encorajando ela e tal. E todo o estúdio. Então ele ajuda o estúdio inteiro. E todas aquelas mulheres que ele ajudou lá atrás, ele liga pra elas pra poder vir ajudar também. Seja na criação de software, no caso a Madame Presidente. Seja pra entregar algo rápido, no caso a motoqueira Reiko. Então ele pega ele liga pra todas as mulheres do passado. A filha do prefeito, a dubladora, né? Porque eles tinham dado um problema na dublagem lá.
aí pede a filha do prefeito pra vir, ela é amiguinha dela pra dublar, sabe? Então eu achei muito legal que ele junta todo mundo, né? A Nori, no caso da casa de talharim, de lamen, vai lá, ajuda eles na cozinha, porque pra cozinhar pra eles, porque, tipo assim, os animadores comem só coisas rápidas, lanches rápidos, porque não tem tempo nem pra comer. Mostra os animadores dormindo em cima da mesa, caindo, babando, porque eu achei muito legal essa parte, sabe? Aí mostra lá, elas ajudando eles, né, o estúdio lá. Aí no final eles conseguem produzir animação e no final dá tudo certo. E assim, mais uma vez o Kintaro salva o dia e segue seu caminho. Mas não é que ele segue o caminho, todas as mulheres juntas vão atrás dele, né, como sempre, mas nunca conseguem encontrar ele. Porque ele tá sempre seguindo viagem, sempre mudando, sempre ajudando as pessoas. E só que ele não se apega e não fica preso em lugar nenhum. Então o negócio dele é só viajar e aprender. O lema da vida dele é vivendo e aprendendo. Eu achei muito legal esse anime. Já tem um tempo que eu quero trazer aqui pra vocês. E esse é o Golden Boy de 1995, né? 6 episódios desse grande OVA. A animação, galera, desse anime é muito fluida, sabe? Eu achei... E ele é pintado à mão também, assim como no último episódio é mostrado, né? Ele é pintado à mão, é mostrado ali de uma forma muito interessante, sabe? E é um anime que eu curti demais e sempre quis trazer ele aqui pra vocês. Se você já assistiu esse anime, coloque aqui nos comentários, respeita nos comentários, é claro, né? E deixe seu like, dá aquela força aqui se você gostou desse anime, se você gostou do vídeo, né? Agradeço a todos vocês aí, sejam bem-vindos os novos inscritos, né? Eu não falei isso no começo, mas sejam bem-vindos os novos inscritos aí. E é isso aí, galera. Tamo junto, desejo a vocês tudo de melhor. Valeu!